Eu sou Jaime Laureano, artista plástico. Estou aqui conversando com o Hélio Menezes, antropólogo e curador, para a gente apresentar um projeto de exposição que a gente vem desenvolvendo já faz alguns anos. E devido à pandemia do coronavírus, a gente teve que suspender as negociações para a apresentação dessa exposição no Espaço Cultural de São Paulo. A exposição ela surge de uma vontade de reunir trabalhos meus do começo de carreira, em 2007, até o ano de 2020, incluindo trabalhos já realizados e trabalhos inéditos. E ela surgiu muito porque a gente já vinha conversando há bastante tempo como era importante apresentar como os trabalhos do começo da carreira e os trabalhos desenvolvidos hoje em dia, eles têm uma linha que não é tão fácil de enxergar para quem olha pontualmente para o meu trabalho nos últimos 5 anos. E o título da exposição chama Que é o Fim do Mundo, porque ela sai da música Marginalia 2 de Torquato Neto e Gilberto Gil, que nos seus versos vai cantando através da apropriação de outros poemas e a reelaboração de outros poemas e canções brasileiras, uma espécie de brasilidade, uma certa maneira de brasilidade, com todas as suas belezas e mazelas que isso tem. O que a gente vai fazer aqui hoje é comentar um pouco, conversar, na verdade, eu e o Hélio conversar como a gente sempre faz quando a gente se encontra. A gente sempre conversa e sai com muitos projetos. Aqui, em vez de a gente sair com um projeto novo, a gente vai apresentar esse projeto que a gente já vem desenvolvendo. Então vai ser não uma palestra, não uma aula, mas uma conversa entre dois amigos, dois parceiros intelectuais, duas pessoas que se admiram e gostam de trabalhar junto. Então, nesse meio, a gente vai comentar também alguns trabalhos. Vocês vão poder ver esses trabalhos na tela. Acho que a gente pode começar agora já a conversar. Jaime, querido, que delícia a gente estar aqui. É uma conversa filmada, basicamente, porque Exato. quando você me falou, vamos bater esse papo, eu falei, mas é o que a gente já faz, agora é só apertar o REC, assim, e deixar fluir um pouco, né? Mas Exato. esse projeto que você tá... É uma delícia. E esse projeto é um projeto que é um pouco menina dos olhos, assim, porque a gente vai há muito tempo, né, calentando e construindo a ideia de aqui é o fim do mundo, que é um verso muito forte, né, de Marginalia 2. Quer dizer, pensar o Brasil nessa perspectiva recoloca o país a partir de um olhar que não é exatamente o ufanista, o de dentro apenas para quem olha para o próprio umbigo, mas engendra uma espécie de deslocamento, né? Tem que dar um passo ao lado, quando o seu Gilberto Passos Gil em Torquato, tem que dar um passinho ao lado, um passinho afora, olhar o país e falar, nossa, dessa perspectiva se nota como um país fundado na violência, lastreado na violência, só pode ser o fim do mundo. E disso se extrai potência também. Então, esse verso eu acho que tem uma síntese, né, Jaime? Bonita, eu diria, para esse projeto, porque eu vejo muito um volume, né, de obras tuas com que a gente vem conversando, especialmente para esse projeto, que engloba um período de tempo e de diferentes suportes, linguagens que você vai explorando também, que pode à primeira vista de fato parecer disperso, porque tem uma intenção também de dispersão, me parece, mas tem uma linha absolutamente condutora de uma rubrica Jaime, e essa rubrica Jaime que eu queria muito, quero, porque no momento de se estabilizar a gente vai entender os novos cenários, né? Mostrar isso de uma maneira mais sistematizada e em diálogo com você. Então, é uma delícia, né? Na verdade, é um luxo pensar a exposição assim, com o próprio artista junto, e E é um luxo. é muito bom, Hélio, porque tem uma coisa da gente, dessas nossas conversas de no mínimo 5 anos que a gente conversa sobre isso, de como esse multifacetado de mídias e de, às vezes, de assunto para um olho que não se detém muito, é proposital porque, na verdade, eu não me prendo a uma única e exclusiva linha de pensar o Brasil. Seja ela uma linha que pensa as violências ditatoriais, seja ela que pensa o racismo, a colonização e a pós-emancipação. O que é o fio condutor, o que dá o tom das minhas pesquisas e meus trabalhos, é como a gente, você bem pontuou, como a gente pode pensar uma genealogia de um país fundado na violência. Se ele é fundado na violência, como a gente pode também pensar as gradações das violências
em determinados corpos. Porque eu estava conversando ontem com uma pessoa que a gente não tem nenhuma coisa democrática no Brasil, nem a morte ela é democrática. Então, se a gente for pensar nesse aspecto que nem a morte é democrática, ela é classista e hierarquizada, a gente pode pensar que esse duplo violência e morte caminham como esse substrato fundador do Brasil. Então isso me interessa muito. Isso aqui é o fim do mundo para mim. Fundador e movente, né? Isso. Continua tempo na fundação e aqui segue refundando esse país violento, absolutamente violento. Com um mito reatualizado e presente, total, movente, que ele nunca, ele é uma utopia ou um mito que não, desculpa, uma utopia não, mas ele é um mito que nunca se concluiu, então ele continua ainda assombrando. Mas em alguma maneira é ainda uma utopia, né, Jaime, também. Se a gente pensar, por exemplo, um dos discursos mais violentos, né, que é um discurso que você também, em várias obras, vai explorar criticamente, vai ironicamente, sarcasticamente, que é a ideia do mito da democracia racial, né? Exato. Ela é um mito, mas se a gente lembrar, por exemplo, boa parte do movimento negro no Brasil, até pelo menos nos anos 80, tomava o mito da democracia racial como um mito, mas também como um horizonte utópico a ser construído. Quer dizer, era um projeto de país que, de fato, claro, de lá para cá as coisas vão se complexificando e os próprios movimentos negros vão complexificando o entendimento e a criticidade, entendendo que esse é um projeto que não se realiza, né? Ele anuncia, mas ele é impossível de se realizar num país com as estruturas que temos. Então, o enfrentamento passou a ser outro, muito mais um lugar de crítica, né, a esse mito da democracia racial, do que uma tentativa quase romântica, em algum grau, romântica no sentido positivo da coisa, de construção disso. E aí, quando você fala da questão da violência do Brasil, e isso, para mim, também me parece uma chave muito condutora das diferentes formas em que você vai traduzindo o seu interesse de pesquisa e artístico, que acaba virando um só interesse, né? Você é um artista muito pesquisador, e isso eu acho que é um traço distintivo importante de ser comentado. Quer dizer, pesquisador no que a gente, de um lado, chama, digamos, no mundo mais restrito da arte, entendendo as tradições, as linguagens, as correntes. Mas, por outro lado, também um artista profundamente pesquisador da história do país, da antropologia que rege as relações sociais desse país. Eu acho que, por esse motivo, me parece, a sua obra vai tomando um campo de interesse, como a gente nota, né? Os modos de inserção nela, pelas vias da arte contemporânea mais tradicionais, a pensar museus, galerias, espaços expositivos, textos críticos, etc., etc., mas também outros espaços que são menos permeáveis à arte contemporânea, como, por exemplo, livros didáticos, escolas, palestras em sala de aula, posts em Facebook e redes sociais em que suas obras vão retomando criticamente uma série de questões que são relembradas a partir do tempo histórico. Quer dizer, tem um outro tipo de circulação da imagem que me interessa. Eu queria te ouvir um pouquinho assim, sobre como que você avalia isso, porque acho que é um troço que a gente nem conversou nessa... Não lembro se a gente já conversou com essa perspectiva tão específica e quero aproveitar. Eu acho que não, foi um assunto que perpassou os outros assuntos, mas especificamente não. E é interessante, Hélio, por conta que para mim cada vez mais fica evidente e evidente na minha frente que o que me interessa é debater, é comunicar, é conversar, é pôr assuntos em perspectiva para isso constituir um lugar onde as pessoas olham de um outro jeito, mais do que construir objetos, construir produtos, construir peças. As peças, objetos e produtos são desculpas, são artifícios para despertar conversas. Então, para mim, eu tenho uma grande dificuldade de produzir trabalho se eu não tenho uma demanda expositiva, de tornar o trabalho num espaço público. Mesmo que seja internet, mesmo que seja livros didáticos, conversas dentro de sala de aula, alguma coisa pública tem que acontecer para que o trabalho se materialize, senão ele fica só pesquisa. Porque eu não sei para qual público que eu estou endereçando. Mesmo que depois, num segundo momento,
o público ao qual eu enderecei o trabalho na primeira vez mude, mas guarda naquele trabalho a essência da discussão feita para aquele público endereçado. Ou seja, para mim é interessante pensar que os trabalhos, quando eles vão para a internet, não necessariamente eles foram feitos para lá, quase todos não são feitos para lá, mas eles ganham uma outra dimensão, de uma nova interpretação de novos públicos endereçados. Então, eu estou começando a pensar agora, ainda mais devido a esse momento que a gente está vivendo de isolamento social, de distanciamento, como usar a internet e as diversas formas que a internet se manifesta como lugar de pensar trabalhos, e não necessariamente fazer um post no Facebook, um post no Instagram, tentar entender o que é essa ferramenta, como essa ferramenta também pode ser um lugar de utopia da democratização da comunicação, da democratização dos discursos, dos acessos. E isso pode ser uma nova ferramenta de controle e violência. Nova não, já é uma ferramenta de controle e violência, mas que vai ser usada de uma nova maneira, mais intensificada no futuro. E se pensando no Brasil ainda especificamente, que é o meu campo de interesse, a gente viveu nos últimos 5 anos, 4, 5 anos, a ascensão desse controle que veio a partir, como a democracia racial, veio de uma utopia, onde as mídias podiam ser democratizadas e assim você poderia dar acesso às periféricas, minorias, só que como toda ferramenta social ela foi cooptada pelos agentes dominadores e isso se tornou uma ferramenta para destruir e obliterar as próprias minorias. Então isso está me interessando muito pensar como espraiar o trabalho nesses lugares, mas ao mesmo tempo sem me deixar cair na lógica desses próprios lugares, que eu acho que esse é o perigo que eu acho muito perverso da internet, e por isso que para mim ainda hoje me interessa muito mais estar dentro dos lugares de educação, como por exemplo os livros didáticos, a conversa com alunos dentro da sala de aula. Então, já que a internet vai assumindo cada vez mais esse papel também de educação, então eu estou pensando como criar meios e formas didáticas educativas dentro de canais já existentes de algumas pessoas que têm canais de mídia, mas é uma coisa que já vinha antes do modo mais analógico, se a gente pode colocar aqui entre aspas, e que eu estou tentando trazer para o digital, mas entendendo as particularidades, peculiaridades e especificidades desse meio digital. Porque eu queria pesquisador, que nem você falou, e eu ainda colocaria um artista que comunica assuntos. Acho que tem muito artista que tem medo de falar que é comunicador. Eu acho que, para mim, é importante. Eu gosto de comunicar. Como tem comunicador de ciência, comunicadores de medicina. Eu tento ser o comunicador dessa história da violência. E se eu, por um acaso, depois resolver que isso não vai ser feito em arte contemporânea, eu acho difícil, porque eu gosto muito de arte contemporânea, eu não me vejo preso, assim. Pode ser através de artigos em jornal, enfim, outras mídias, porque não é a mídia que me interessa, nem o meio. A mídia e o meio são lugares onde eu vou pesquisando a linguagem para poder aprofundar melhor como eu vou comunicar. Mas eu quero te provocar a partir disso. Quero fazer 2 provocações a partir disso que você acabou de dizer. Uma é em relação às mídias, né? E pensar mídias digitais e esse tempo em que se tornou imperativo, em realidade, letrar-se sobre os meios e potencialidades que internet e meios digitais podem trazer. Sem romantizar, entender os limites e por isso que eu te provoco um pouco quando você fala, e agora um pouco mais. Mas eu me lembro, né, ainda antes desse período de quarentena, de uma conversa nossa que tivemos acho que no Centro Cultural, uma certa vez, sobre um interesse teu contínuo de pesquisa a partir de certas notícias, né? Sobretudo notícias oficiais veiculadas pelo governo. Há alguns trabalhos seus já em suporte de vídeo, né, Jaime, que vão retomar, por exemplo, propagandas da ditadura militar, vão retomar outros trabalhos que vão tomar, por exemplo, imagens de tortura históricas e contemporâneas
pensando em linchamento e outros modos de humilhação, e como isso vira imagem, como isso viraliza, como isso circula, e que é menos a produção dessa imagem e mais, me parece, os circuitos em que ela vai sendo inserida, a maneira como ela vai sendo tematizada e ativando uma série de traumas, uma série de feridas, uma série de questões que foram históricas, mas também são de momento atual, né? E eu digo isso porque eu lembro bem de um interesse teu que eu queria até te ouvir mais a respeito, se você está pensando nisso agora, como que as fake news no Brasil não são necessariamente algo novo, embora seja um fenômeno que tomou uma dimensão muito significativa nos últimos anos na política, né? Mas eu lembro da gente comentar e brincar sobre alguns trabalhos teus quando a gente pega os vídeos do regime militar dos anos 60, final dos 60 e anos 70, aquilo é pura fake news também, né? Em forma oficial, ou seja, em forma com um carimbo oficial do Estado. Então essa é um pouco a primeira provocação que eu queria te ouvir sobre esse lugar de interesse, se há lugar, de que maneira há o lugar de interesse hoje em tuas pesquisas, em seu entendimento. Eu sei que você é um artista, uma pessoa, mais do que isso, aficionada pelo Brasil e pelo que acontece agora, então a ideia de contemporâneo teu é muito mais um contemporâneo que nos é do tempo, né? Que é uma pretensa linguagem fechada em si mesma. Primeira. E uma segunda coisa que eu queria aí é mais uma provocação de fato, mais do que uma pergunta, que é em relação aos suportes. Eu entendo, e quando você me diz assim, eu sou um artista que comunica, e o objeto, a coisa, o vídeo, o acontecimento, a replantação de árvores no Parque do Ibirapuera, enfim, as diversas maneiras possíveis de atuar, que você tem de atuar artisticamente, são veículos para. Mas, ao mesmo tempo, você é um cara chato de forma. Assim. Então, eu queria que você comentasse, porque quantas vezes, né, Jaime, a gente pensando assim, detalhe se a pemba tem que ir de tal cor, ou formato específico do triângulo, e que materiais, por que se está usando essa madeira, colorações diferentes da madeira, e por que se está usando espelho, pedra portuguesa, a relação semiótica, simbólica da pedra portuguesa, mas convertida em elemento plástico. Quer dizer, tem um mar de preocupações aí que eu estou te instigando provocativamente a falar um pouco mais a respeito, não porque eu discorde de que você seja um comunicador, porque é isso que você é mesmo. Suas obras têm esse lugar de chegar no mundo, tocar pessoas e falar: eita, preciso parar para pensar um pouco, né? Preciso parar e pensar. E isso vai atingindo de diferentes maneiras. Mas você pode atingir pessoas por um texto. Sim. Você pode gravar um poema, você pode fazer uma fala pública, e não é esse caminho que você faz. E o modo que você faz de uma maneira muito chata, usando chato no bom sentido, de detido, que eu não vou deixar você tornar assim de lado, não. Eu vou te puxar para falar a respeito. Eu queria te dar um exemplo para a gente falar de maneira mais concreta, posso? Pode. Por exemplo, um dos trabalhos teus que, para mim, faz essa ponte que me veio agora à cabeça, que a gente trabalhou com ele para um trabalho que a gente levou para a exposição Histórias Afroatlânticas, que foi o Diálogo de Mãos. Bom, o Diálogo de Mãos, eu digo isso porque eu recebi muitos retornos de pessoas das mais variadas formações e interesses a partir do contato com essa obra, né? Então, para algumas pessoas mais acostumadas a frequentar o espaço museal, ou talvez mais interessadas na perspectiva de arte contemporânea brasileira, viam nessa obra uma conversa com o Hélio, com a Lídia, de modo muito premente, forte, e por essa via estabeleciam um campo de leitura em interlocução com a obra. Outras tantas pessoas que visitaram essa exposição e entraram em contato também com essa obra, com interesse relativamente menor, eu diria, ou outro campo de interesse em relação à arte contemporânea, via nessa obra, e muitas vezes vinha me relatar, né, recebia muito retorno disso, um lugar de visualização metonímica da violência, ou seja, a partir de uma parte do corpo, que são basicamente mãos,
punhos amarrados ou em outras imagens correlatas que levam a imagem das mãos amarradas, como cordas, né, correntes, operavam com uma espécie visual metonímica de uma violência no corpo, né, mas que estava ali a partir de um diálogo das mãos, de mãos atadas. E isso abria um campo interpretativo, óbvio, bastante amplo. O que eu quero dizer com isso? Para mim era muito curioso e delicioso receber esses retornos, porque à medida em que alguns se mais tocavam pelo campo, digamos, conteudístico da obra, outros eram presos em absoluto pelo diálogo que você fazia via mãos com outros dois importantes artistas da arte contemporânea brasileira. Então, esse lugar de diálogo, portanto, né, de diferentes camadas, é o que, para retomar o começo de nossa conversa, faz, me parece, sua obra circular do livro didático, à sala de aula, à galeria, aos textos críticos, porque vão suscitando diferentes interesses e campos, né? Mas, enfim, acho que essa é uma obra. Uma outra obra que eu queria Você quer que eu já comentar comente com você? agora? Ou você acha que a gente... Oi? Posso comentar agora o Diálogo de Mãos já, daí? Por favor, é melhor, senão fica confuso. Não, pegando a pergunta sobre a questão da formalização, de ser chato e de ter um afinco, de saber a cor da fita, o triângulo certinho, onde ele vai estar, cada coisa. É super importante no meu processo. Eu acho que ele anda os dois juntos, assim, para e passo mesmo. Tanto a pesquisa na história da arte, principalmente a história da arte contemporânea brasileira, e a pesquisa de assuntos históricos brasileiros. Acho que as duas coisas são Brasil para mim, sabe? Pensar essas duas coisas é pensar o Brasil e pensar violências e violações. Tanto que os artistas na história da arte contemporânea brasileira sofreram, quanto as obliterações que outros artistas da história não entraram para a história da arte contemporânea brasileira e os assuntos que não entraram para a história da arte contemporânea brasileira. Era isso que eu queria dizer, assim. Quando eu dou uma ênfase maior na comunicação e no assunto, é para também mostrar que esses assuntos foram invisibilizados de uma discussão da história da arte contemporânea brasileira, especialmente no diálogo de mãos, que se a gente fosse pensar imageticamente por associações mais simples possíveis, aquele diálogo de mãos, aquelas mãos amarradas da Lígia e do Hélio, nesse trabalho da Lígia chamado Diálogo de Mãos, elas estão representadas no outro tipo de diálogo de mãos também, que são as pessoas que são atadas e amarradas em postes pelos transeuntes. Então, qual é a diferença? A diferença é que um pode ser feito, ele é aceito, e ele é bonito, ele é poético, e o outro ele é esquecido, porque são pessoas já marginalizadas, que são amarradas e são atadas em postes. E para mim é super interessante pensar como usar a história da arte e imagens, trabalhos ou textos da história da arte brasileira para pensar coisas do cotidiano, e do cotidiano tão violento, traz uma dimensão super potente, porque às vezes as pessoas se fiam, como você bem relatou, somente e olhar essa correlação entre as imagens que são parecidas, mas não olham para a coisa da violência. E isso é muito interessante porque diz muito como essa violência não é vista. Diz muito como esse entremeamento que você faz de modo deliberado, consciente e admitido de uma politização da arte, não é uma politização barata no sentido de levantar a bandeira, mas é entender como na própria constituição desse campo artístico está fundamentado em ações estruturalmente violentas, estruturalmente racistas, classistas, misóginas, é constitutivo desse campo e, portanto, também do olhar mais purista, do olhar mais interessado, mais atido ao formalismo, que vai tentar buscar em tua obra um tipo de leitura, por vezes, em que escanteia o conteúdo indigesto que está sendo colocado ali à mesa, né? Nem sempre a gente está disposto a, na mesa de jantar, receber o bode na sala e você coloca o bode, a galinha, todo mundo na sala para nos fazer
sentir incomodados. Então, desviar desse campo de tensão para a forma é, por vezes, me parece uma estratégia equivocada de abordar o seu trabalho. Né? E é interessante pensar isso porque, especificamente da parte que você fala de não politizar barato o trabalho. Porque a mim não interessa fazer essa junção entre forma e conteúdo, né? Porque eu sou super chato nos dois lugares. A mim não interessa trazer temas políticos se eu não conseguir flexionar a linguagem e mostrar que ela também é política. Que a forma é política, que a história da arte é política. Porque senão, aí sim eu estaria caindo nessa questão do comunicador, que a gente pode falar que só comunica e não tenta tensionar e rasgar a própria linguagem a qual ele está se utilizando para trazer essa comunicação. Eu acho que nesse sentido, elaborando um pouco mais a resposta, tanto o que eu comunico e como eu comunico tem que ser politizado. Se essas duas coisas não forem politizadas, eu não consigo fazer um trabalho. Daí eu volto até a primeira coisa que eu comentei, que daí eu tenho que pensar para quem é o primeiro público endereçado. Então, quando eu vou pensar na exposição, trabalho, eu penso, tá, vou estar em São Paulo, vou estar em Recife, vou estar em Nova York, onde eu vou estar para desenvolver esse trabalho. E não que eu vou falar da cidade onde eu vou estar trabalhando, eu vou falar das coisas que eu sempre pesquiso, mas como eu vou tensionar a linguagem para ser apresentada para aquela pessoa e como eu vou tensionar o conteúdo para apresentar para aquela pessoa. Então, como, por exemplo, eu poderia fazer o mesmo trabalho, com o mesmo tema, com a mesma forma, mas com a mesma pesquisa formal, seria diferente em São Paulo, seria diferente em Recife, seria diferente em Nova York. Eles seriam apresentados de jeito distinto. Mas se eu fiz em São Paulo a primeira vez, eu não vou refazer em Recife e não vou refazer em Nova York, porque aí o espaço vai imantar o trabalho de um jeito diferente. Então, Hélio, assim, uma coisa para mim é muito, muito, muito importante e eu acho que pouca gente vê dentro do circuito de arte contemporânea. Ora porque se foca na questão do conteúdo, ora porque se foca nos aspectos formais, que ambos são politizados através de pensar como o Brasil é violento, classista, racista e sulista e sudestino, assim, como as formas são suíças e sudestinas, como os assuntos que, quando se fala de Brasil, são suíços e sudestinos. E eu sou sudestino, eu sou de São Paulo, então eu posso falar isso com propriedade, porque também tive isso na minha formação. Então, pegar e esgarçar as formas da história da arte, que são formas, em sua grande maioria, de uma história da arte canonizada. Então, é interessante para mim. E sujar, eu acho que trazer uma sujicidade, não sei nem se essa palavra existe, mas trazer uma sujeira, assim, um estado de sujeira para essas imagens que são já canônicas, cristalizadas, super importantes, fazem parte da minha formação, da sua formação, da formação da visualidade no Brasil, só que elas não são destituídas de cargas de preconceito, enfim, esse monte de coisas que a gente já sabe. Então, trazer essa sujeira para esses aspectos. Eu poderia fazer o diálogo de mãos de outro jeito. Poderia não fazer essa relação com a Lígia e com o Hélio, por exemplo, que já seria um trabalho forte que está mostrando essas imagens. Mas trazer para o campo, como eu sou artista plástico contemporâneo, então eu vou tentar trazer para a própria formação das imagens e do meu campo um tensionamento também. Mas eu queria primeiro conversar um pouquinho sobre a pedra portuguesa e depois de entrarmos no tema da bandeira, porque me parece muito conectado, não sei se, enfim, quando eu vejo você pensando, né, nessa terra e se botando tudo daí, as pedras portuguesas, os mesmos facões, instrumentos agrícolas que formam um mapa de capitania hereditária, né, de um Brasil dividido na terra, tem um campo de preocupações historicamente mais voltado a princípio imediato ao que a gente chama, grosso modo, de colonização, que constitui um campo de interesse no seu trabalho, sempre me parece vinculado aos dias de hoje, né? Essas armas que estão ali de combate são armas também do campo, do movimento social no campo que está fazendo esse mapa, as pedras portuguesas, que são objetos usualmente utilizados Brasil afora em suplícios, torturas públicas, em perseguições de corpos, enfim, é colonização, mas é hoje, como é de fato o Brasil deve ser pensado. E a bandeira, me parece, entra num campo de preocupações suas que vai de maneira mais consistente
se deter nas consequências da ditadura militar por tempo para cá. Então, eu queria te pedir de comentar um pouquinho essa articulação, né, entre nessa terra em se plantando tudo dada, dessignificação da árvore nacional com a dessignificação das pedras portuguesas e aí alguns trabalhos teus que tem utilizado. Né? Exato. Para mim, pensar as pedras portuguesas como um instrumento de trabalho veio muito da ideia, da vontade de discutir elementos civilizatórios, entre muitas aspas, que os portugueses implementavam nas suas colônias recém-conquistadas, como uma forma de pavimentar a chegada dos portugueses do processo civilizatório. Construíam-se calçadas que comumente eram feitas por pessoas escravizadas. Isso é o primeiro dado de pensar essa questão da pedra portuguesa. E o segundo dado era isso que você bem trouxe, que hoje elas são utilizadas como projéteis para suplícios nas cidades brasileiras. E esses corpos comumente são corpos negros, descendentes das pessoas que construíram essas próprias calçadas portuguesas. Então, para mim, pensar essa atualização transhistórica da violência através de um elemento, que daí volta na questão da forma que a gente estava falando, então é buscar um elemento que dê conta de fazer um diálogo transhistórico entre violências e violações. Então é tentar destituir essa calçada que todo mundo acha bonita, calçada de Ipanema, todo esse simbolismo de Brasil, né? De um Brasil boêmio, de um Brasil de uma época bonita, de uma época dócil e doce, mostrar que primeiro esse tipo de calçamento foi um calçamento de pavimentação de uma colonização violenta, de um processo civilizatório super violento no primeiro momento, que é esse momento de formação das colônias, e no segundo momento esse mesmo objeto que foi violento, pavimentador, ele é utilizado para supliciar e violentar o corpo das pessoas que são descendentes daqueles primeiros corpos violentados. Então era tentar, de novo, politizar o objeto, politizar a forma, politizar a linguagem. Porque eu não utilizo ele só... A pedra... Desculpe? É que assim, a pedra portuguesa de um elemento de pretensamente civilizatório de fornecer uma calçada é retomada e volta, de fato, na sociedade brasileira como trauma e como perversidade. Né? Quer dizer, é o mesmíssimo elemento. Exato. Ele está ali como um totem, né? Ele é um totem de um processo civilizatório e ele é utilizado como um elemento de destruição desse processo civilizatório. Então, estava nesses dois lugares, assim, como ele é um totem desse processo civilizatório que é violento e ele depois é destruído como uma maneira de simbolizar essa violência com que o Brasil foi fundado. Então, é como se essa pretensa civilidade que o processo colonial trouxe, ele é destruído, mas ao mesmo tempo que ele é destruído, ele é levado a cabo, porque ele é feito através de uma violência. Então, quando ele é destruído e utilizado para supliciar corpos, é como se ele estivesse completando o seu ciclo. Ele está completando o seu ciclo de violência, que começa com uma pavimentação e termina com a destruição dele para matar os corpos dos descendentes das pessoas que fizeram aqueles calçamentos. Então, eu entendo muito alguns dos seus trabalhos como uma forma de usar um elemento que é do passado, referido no presente, para fechar o ciclo de violências. E assim é também com as bandeiras. Quando eu penso a bandeira nacional feita por pessoas hoje em dia, é tentar mostrar como ela foi utilizada na ditadura militar para invisibilizar e obliterar as barbáries e os crimes contra a vida e contra a humanidade perpetrados pelo regime ditatorial militar sanguinário no Brasil. E, ao mesmo tempo, esse próprio regime criou leis para que a bandeira não fosse alienada pela população. E aí, para mim, quando eu pego e peço para que pessoas façam a sua própria bandeira, a sua interpretação da bandeira, no momento no qual a bandeira estava começando a ser utilizada novamente como uma forma de alienação da sociedade e criação de
senso de patriotismo e civilidade torpe e tosco, eu tento mostrar que essas leis elas são aplicadas quando elas querem, porque se uma pessoa taca fogo na bandeira, ela é crime, mas se ela faz uma bandeira para utilizar na sua casa, na sua camiseta, é um símbolo patriótico. Então, como alienação, ela é um instrumento de controle. Desde a ditadura militar, alienação desses símbolos nacionais, desde a ditadura militar, quanto agora, no Brasil contemporâneo. Então, para mim, era interessante criar como um mostruário dessas formas de interpretação da bandeira nacional, que nenhuma vai ser igual, porque tem pessoas que gostam da bandeira, tem pessoas que desgostam, tem pessoas que desconstroem, não desconstroem, mas no fundo, era mostrar que se alguém tacasse fogo, por exemplo, se eu tacasse fogo, a minha interpretação fosse tacar fogo da bandeira, eu poderia ser preso. Mas essas pessoas que cometeram o crime igual eu cometi, elas não seriam presas porque elas estão elevando a bandeira nacional a uma condição maior. Assim. Então, era interessante para mim pensar essas destruições. E, ao mesmo tempo, pensar como esse fazer manual, né? Esse saber manual, o saber das mãos, esse fazer do Brasil, ele, às vezes, ele é colocado também num lugar de baixa cultura. Assim. Eu odeio esse termo, baixa alta cultura, mas no sentido de não ser alçado a um posto de poder ver em museus e dentro do circuito de arte contemporânea. E uma das coisas que eu fiz foi catalogar essas pessoas que fizeram também. Então, junto com as bandeiras, tem sempre o nome das pessoas, o lugar que foi feito, técnica, tamanho, para jogar também com esses signos museificantes e de museografia. Né, em que você vê ali também tecidos um pouco mais esgarçados, com fios que caem, quer dizer, ele não está inteiramente cortadinho, né, a laser, a lâmina. E o uso, para mim, me parece que a bandeira vai se construindo no contraste da diagramação dos tecidos, dos alfinetes, né, aqueles alfinetes não são à toa, é um Atlântico fendido, é um Atlântico rasgado, que está sendo costurado com alfinete, mas, sobretudo, com a presença do contraste cromático, do preto e do branco, África-Brasil, dois continentes, um cheio, outro esvaziado, a ser preenchido, quem sabe por esse êxodo que o título alude. Queria te ouvir um pouco sobre isso, porque eu acho que essa é uma outra obra, ainda no marco, digamos, de uma produção têxtil, né, com tecido, que envolve símbolos pátrios dentro de tua produção, que está lidando aí mais uma vez com cor, mais uma vez com tecido, mais uma vez com mapa, mas já é uma outra discussão, já é um outro lugar. Queria te ouvir um pouquinho sobre essa obra também. E acho que também seria legal você contar, Jaime, acho que nem todo mundo sabe, o caminho dessa obra. Assim. Acho que ela teve também um circuito interessante entre a sua realização e depósito em acervos importantes, enfim, circulação um pouco dela. Êxodo, um trabalho que data quase da mesma época também das bandeiras nacionais, Êxodo um pouco anterior, mas se não me engano é de 2015 também, como a primeira bandeira nacional, um no começo do ano, outro do final. Êxodo é interessante porque ele foi um dos primeiros trabalhos no qual eu comecei a utilizar a pemba como elemento constitutivo do trabalho e de construção. E foi uma escolha deliberada, assim, a escolha da pemba, porque eu gostaria de não só fazer um desenho, de novo, tentando pensar que os elementos também constituem um trabalho conceitual. Então, a utilização da pemba se deu para poder criar uma territorialidade outra naquele mapa do Brasil, que é o mapa da África, desculpa, que é preenchido de branco com a pemba, para mostrar que essa violência também teve a volta, que é essa questão do êxodo, né? Que é a volta das pessoas exiladas para a África. Então, essa violência contrária que também modificou uma segunda vez no continente africano. E por isso por isso a escolha desse tecido cindido, de não fazer no tecido só. É como se essas duas
a ideia dessas duas realidades que eram distintas e separadas foram juntadas por uma violência. Por isso o alfinete também, que ele podia ser todo o outro tipo de fixação dentro de uma moldura, costurado, onde você não via esses elementos de incisão, né? Então, de incisão que mostram essa violência. Sim. Esse tecido se desfazendo também é uma ideia de não acabamento, uma ideia de não normalidade que a colonização e a escravização tem. A desproporcionalidade entre a África e o Brasil também, que tem uma desproporcionalidade de tamanhos. A vontade a ideia de África, uma África embranquiçada, pós-colonização e retorno de pessoas que foram escravizadas no Brasil. E um Brasil negro, para afirmar que o Brasil é um Brasil negro, ele não pode ser lido de um outro jeito. E a questão para mim é uma bandeira. Eu encaro todos os desenhos de tecido como bandeira. Por isso eu escolho tecido. Eu não escolho papel. Eu não desenho papel, eu desenho só em tecido. Por dois motivos. Um, também uma coisa de tensionar a história da arte, que também é fazer no tecido, que o tecido algodão é o lugar da pintura e dessas obras mais emblemáticas na história da arte, de representação. De uma linguagem da pintura hierárquica, né? Exato. Então eu escolho o tecido por isso. E na questão do êxodo, que foi a segunda bandeira, era tentar colocar, se vamos falar de Brasil, se temos que ter uma bandeira brasileira, essa bandeira brasileira tem que conter África. Ela não pode não conter África. É impossível a gente falar de uma bandeira brasileira se a gente não conter a África dentro dessa bandeira brasileira e ela não for negra. E não for uma bandeira negra, e não só por uma população negra, mas negra como luto e negra como luta também. Ela não pode ser uma bandeira, ao meu ver, verde, amarelo, azul e branco, que são cores de exaltação, cores alegres de vida, enfim. Ela, para mim, tinha que ser uma bandeira mais de luta e de luto. E sobre o circuito, é interessante porque esse trabalho, eu fiz ele porque eu estava pesquisando umas outras coisas, ele era quase como uma anotação, ele não era um trabalho. Depois que eu fiz, eu vi que ele se configurava como um trabalho e que eu não precisava fazer o trabalho com o qual eu estava pensando fazer. Ele era meio que um protótipo para fazer uma outra coisa, mas ele já se resolveu naquele sentido. Eu mostrei ele numa feira de arte em São Paulo, na SP Arte. E quando o diretor da Pinacoteca, Tadeu Chiarelli, estava fazendo a negociação pelo trabalho Nessa Terra Sinfonato do DAC, que foi para o acervo da Pinacoteca, ele viu aquele trabalho, entrou em contato comigo, com a minha galeria, com a Galeria Leme, e pediu se a gente podia doar aquele trabalho, que ele não tinha como fazer a aquisição do trabalho, mas que ele gostaria muito, porque ele queria colocar em diálogo com as representações da corte portuguesa que tem na Pinacoteca. Como essas representações, principalmente de Dom Pedro, que é aquela sala que tem os retratos de Dom Pedro, e todas as representações da corte, faltava essa sujeira, faltava trazer algo que tensionasse também essa representação dos acervos públicos brasileiros quando se vai se falar de colonização e de período de escravização, que são sempre umas representações desde o ponto de vista do português colonizador. Então, para mim foi muito interessante porque, a partir do momento que ele foi para o acervo, ele não foi muito mostrado. Foi para a exposição agora, mas ele ficou um pouco de tempo guardado depois da exposição Territórios, que foi na Pinacoteca. E ele começou a circular em revistas de arte, livros didáticos, posts na internet. Eu acho que ele foi o trabalho, junto com a Estufa, né, essa Terra Sinfonato do Dá, e o Terra Brasilis. Esses três, o êxodo Terra Brasilis e Nessa Terra Sinfonato do Dá, foram os trabalhos que mais circularam em livros didáticos. Assim. Acho que até hoje eles são reimpressos e, para mim, era interessante que ele fechava um circuito, porque era um trabalho com uma anotação de uma pesquisa, foi para uma exposição, e depois dessa exposição ele ganha uma outra dimensão e ele vai para um livro didático, que eu acho que é o lugar dele. Que ele é para colocar lado a lado com mapas ditos reais, assim, né? Oficiais, né? Com esses mapas oficiais, que é essa contra-oficialidade,
que é trazer, quando você coloca lado a lado e no lugar de aprendizado, de educação, cria-se uma cisão e uma outra oficialidade, assim, uma contra-oficialidade. Para mim é interessante porque a gente fala desse como uma bandeira, porque é uma bandeira. Eu sempre, quando eu vou me referir aos trabalhos, e você bem sabe que a gente já conversou sobre isso, você me alertou a primeira vez que eram bandeiras e eu assumi que eram bandeiras mesmo, que os desenhos não são desenhos pura e simplesmente, eles são estandartes, são bandeiras, são é, flâmulas E, também. e eles têm uma força gráfica de bandeira. Exato. Acho que tem essa é uma questão também, né? Eles trazem esses elementos gráficos pelo Exato. desenho que tem um diálogo com os estandartes, com os brasões, com as bandeiras, E é afinal. interessante você falar disso, porque daí entra na contra-oficialidade também, porque eles são bandeiras normalmente são de exaltação, né? São Exato. cores exuberantes que exaltam conquistas, que exaltam um povo, e eu faço um rebaixamento dessa exuberância, dessa exaltação, quando eu utilizo somente preto e o branco, onde juntando essas duas cores você não consegue exaltar nada com o preto e o branco, porque são cores Nada. densas e fortes. E, e Jaiminho, sobretudo também, se a gente para para pensar, porque isso é um papo que a gente já teve, assim, que adora essas suas bandeiras, né? Também as bandeiras oficiais não permitem qualquer tipo de rascunho ou rasura ou sujeira. Então, o Exato. círculo é sempre perfeito, o retângulo é absolutamente retangular, Uhum. o quadrado é geometricamente quadrado. Ao passo que as bandeiras desoficializantes, sejam aquelas que você encomenda para as bandeiras verde e amarela do Brasil com retalhos de tecido, seja para as suas demais bandeiras com desenho sobre a partir de pemba preta, a partir de pemba branca, algodão vermelho, algodão preto, enfim, variações de cor que envolvem a partir de cada obra. Ali tem sempre um círculo, um quadrado que não é geometricamente circular ou quadrangular, tem as impurezas, tem que são propositais no sentido de que a maneira que o desenho vai, eu me lembro, não sei se vou contar um caos aqui nosso de uma das bandeiras do Jaime na ocasião de uma exposição que eu organizei em Chicago, e tinha algumas obras do Jaime também que eram desenhos sobre tecido e vinham com no desenrolado transporte internacional que a gente abriu, e vinham umas manchinhas, né? Eu liguei, Jaime, o que eu faço com essas manchas? Já querendo comprar borracha líquida, não sei o que, tal, que não manchasse para tirar aquela manchinha. Aí você falou assim, não, que bom que manchou, bota a foto para eu ver, que bom que manchou no transporte, é para aumentar a mancha mesmo, para trazer essa sujeira. Exato. E foi bonito foi muito bonita essa nossa conversa, porque a obra ali ganhava a força comunicacional que você falava antes, se sobrepondo justamente à medida que incorpora a sujeira, o rascunho, o que não está oficial, o que não é da ordem, do círculo perfeito, da forma perfeita, geometrizada, para trazê-la para o espaço expositivo. E aí que o signo é torcido mais uma vez, né? Exato, e vamos trazer essa parte porque também dá para conversar sobre como, para mim é importante também, às vezes, que os trabalhos que são para serem eternos, né? Os trabalhos de arte têm essa coisa de ser eterno, mas quando vai para um acervo, vai para uma coleção, assim como voltando nessa terra plantando tudo, ele está num acervo de um museu, mas ele vai morrer. Então, e em algum momento esse trabalho vai deixar de existir. E é interessante pensar como ele está sendo colecionado, uma coisa que um dia vai deixar de existir, assim como os desenhos de Pemba também. Ela, mesmo que que eu invernize, que tenha toda uma possibilidade de bloquear a destruição, com exposição à luz, com exposição ao ar, essas coisas vai sujar, porque vai deixar de existir. Mesmo que sobre um fantasma, mas não vai ser aquela vivacidade da Pemba, porque é um elemento
também em mutação. E para mim é interessante pensar como isso também é importante. Uma coisa que é para ser eterna, ela não é. Ela não vai ser. Ela não é porque não deve ser. Porque por ela ser uma representação de uma história, por ela ser uma representação de algo que aconteceu, não tem que ser eterno, porque a história não é eterna, a gente não tem que lidar com esses conceitos, esses cânones como algo para ser eterno. Ao mesmo tempo, Sobre... isso vai ser de algum jeito para sempre, porque mesmo que vá se apagando e fique o fantasma do trabalho, ele é isso também. O trabalho não é, de novo, só aquilo que se vê, só aquilo que se pega, só aquilo que se compra, só aquilo que se coleciona. Ele está em outros lugares, ele Mas está nesse tempo, porque nesse registro do tempo também. eu queria retomar um ponto que a gente abriu nossa conversa, porque novas práticas, né? Novos modos de olhar e novos modos de apresentação, seja do artista, seja do display, seja do museólogo, seja também do papel dos curadores. E uma das coisas que eu tenho gostado muito de fazer, eu acho que a gente, digo nós dois de uma maneira muito especial, pela afinidade de interesse de trabalho um pelo outro, mas pelo interesse também de amizade que nutrimos um pelo outro, eu vejo como a gente vai construindo também processos artísticos e curatoriais em colaboração, né, em que a própria ideia expositiva vai sendo muito positivamente contaminada pelo olhar do artista, e isso para mim só pode ser um ganho gigantesco, na verdade é um luxo. Então, esse tipo de relação também me parece fundamental de ser revista, repensada, retraçada, e sobretudo quando se trata, não sei se sobretudo, mas de algum modo quando se trata de pessoas negras, de pessoas racializadas, pessoas que vêm de outros origens e pertencimentos que não aquele dominante no circuito da arte contemporânea, e que me parece que se não construirmos entre nós novas formas de relação, novos modos de construção de conhecimento, de construção de projetos curatoriais, de projetos artísticos, de projetos de escrita, quem vai fazer? Então, é um deleite, na realidade, e não é a gente poder fazer isso, né, Jaime? Poder trabalhar em conexões com diferentes lugares. É nisso que me interessa, é nisso que você me dá energia também. Exato, porque, pegando especificamente aqui a Fim do Mundo, assim, pra gente fazer o ciclo final, né? Juntar o começo com o fim, assim. Principalmente, aqui é o Fim do Mundo, ela é uma exposição que a gente teve vontade de fazer junto. Não foi você me convidando para fazer uma exposição, nem eu te convidando para curar a minha exposição. Calhou que esse ano a gente poderia ter a possibilidade de fazer em um lugar que te convidaram para fazer uma exposição e você me convidou. Mas a exposição já estava sendo feita há muitos anos e como ela não vai ser feita esse ano, ela vai continuar sendo feita. Então eu acho que ela é uma coisa que... E os trabalhos que a gente foi... Você não escolheu os trabalhos, a gente foi escolhendo junto. Eu te falei, eu quero fazer esse trabalho novo. Você falou, não, então mexe, faz desse jeito, vai ler essa coisa, por que você não vê desse jeito? Ela está sendo construída realmente deshierarquizada e horizontalmente, assim, que eu acho que é um jeito interessante. E por isso esse vídeo aqui. Era mostrar para as pessoas como a gente se constrói. Como que a gente nem necessariamente falou. A gente não falou do... O pessoal vai achar que é super confuso. Jaime, não falar isso, o pessoal vai falar que a gente se constrói de maneira super confusa. Porque nossos papos são sempre assim. Em que a gente vai se empolgando com 1000 assuntos e costurando um com os outros. E é muito Mas bom. Tem ordem no caos. Tem ordem. Ela tem método, tem ordem. E tem uma ordem de entender que que a exposição não é o fim. E nem o começo, e nem o meio. Ela é um acontecimento de uma construção que... impermanente no tempo. Atos, né? Elas são atos. Seja na exposição coletiva, seja em projetos que a gente fez e não foi executado, mas a elaboração do projeto, como do monumento, que não vai ter tempo de a gente tocar aqui, mas o monumento que a gente pensou junto para Lisboa, como mesmo eles não sendo executados, eles são fagulhas e faíscas para outras coisas, e acho isso muito, muito bonito, nesse sentido que você fala, da gente construir de um outro jeito.
A gente vai construir uma exposição tentar junto. encontrar. Eu penso que é isso, né? Esse lugar de torção do signo, de um olhar crítico, seja a história da arte, a história do Brasil, aos modos de circulação da arte contemporânea, também significa uma postura e uma conduta igualmente críticas, né? Em que a gente possa articular outros modos de apresentação, outros modos de construção. Eu penso como você. A exposição é menos ela e mais um meio, um mecanismo para veicular, atingir pessoas e instaurar, quem sabe, com muita sorte, questões, né? Respostas eu realmente não almejo. Mas se a gente conseguir instaurar alguma questão na cabeça, a exposição funcionou, assim como a obra de arte. Então, não há nada mais sentido de fazer junto. Eu faço uma analogia assim, sempre pensando em duas analogias. Uma como o cavalo, né, na Umbanda, a pessoa que tipo, a exposição seria esse cavalo que recebe uma coisa, transmite e deixa a pessoa ir com aquilo, que é o médium, né? E outro, aquelas pessoas que ficam pregando na Praça da Sé, gritando, não importa quem vai escutar. O que importa é você gritar e tentar juntar pessoas, e não importa o que elas vão escutar. Importa que você está gritando. Então, eu acho que essa exposição especificamente, ela é um momento que a gente nem conseguiu falar, mas é de uma celebração, não é uma retrospectiva, que pode parecer que seja uma retrospectiva quando fala de 13 anos de produção, mas é uma comemoração, uma celebração desses anos de trabalho e, mais especificamente, dos nossos anos de trabalho junto de pesquisa. É como se a gente tivesse... Como não? É verdade, a gente tem um caderno que a gente está escrevendo há muito tempo que a gente precisa mostrar o que está sendo escrito, né? Isso sim é uma bagunça. A gente precisa mostrar isso para as pessoas porque a gente acha que chegou no momento. Porque ele não conseguiria... Acho que essa exposição não poderia ter sido feita 2 anos atrás. Porque aí sim ela seria uma bagunça, seria um caos, ela não teria uma ordem. A gente foi ordenando e testando outras possibilidades de, não exposições individuais, mas exposições coletivas, textos, projetos, para chegar no momento de falar, tá, a gente sabe qual é o fio condutor que a gente quer dar da exposição. E aí, o que a gente quer mostrar, né? O que a gente quer mostrar de reflexão, de pensamento. Eu acho isso muito legal porque não tem curadoria artista. Nesse momento, eu acho que a exposição, quando a gente fizer aqui a Fim do Mundo, vai ser exposição que a gente não vai ser curador artista, vão ser duas pessoas conversando. Duas pessoas conversando e cada qual dando forma para essa conversa de um jeito. A gente vai dar forma para uma conversa de um jeito. Acho que esse é o charme. Acho que esse é o charme. Eu estou na maior empolgação no momento de a gente conseguir colocar isso no espaço e compartilhar com as pessoas também um acúmulo, né, de conversas, pesquisas, realizações, obras. Então, para terminar, queria te agradecer, Elinho, pela essa conversa. Assim, eu acho que a gente conseguiu apresentar vários pontos, como a exposição está sendo pensada e a nossa relação de trabalho também. Eu acho que isso é mais interessante por conta desse momento que a gente está vivendo de distanciamento social, mostrar que a gente constrói uma coisa que não necessariamente é para pouco tempo. Ela Muito obrigado. Eu quem agradeço, um prazer. Beijo, querido, daqui de São Paulo, direto aí para Portugal.